Provavelmente você deve ter ouvido falar do exame eletrocardiograma. No vídeo de hoje, você aprenderá como funciona o eletrocardiograma, o significado dos gráficos gerados no exame, a eletrofisiologia do coração e entender a importância desse exame. Vamos lá? O eletrocardiograma mede a atividade elétrica do coração e teve seu desenvolvimento a partir do século XIX. Em 1887, o fisiologista Augustus Wöhler, usando o eletrômetro capilar de Lippmann, aparelho capaz de indicar a diferença de potencial elétrico, demonstrou que era possível registrar os potenciais elétricos de coração colocando as patas do seu cachorro Jimmy numa solução salina, concluindo que cada atividade elétrica antecedia uma contração cardíaca. Inspirado por Wöhler, então ele criou um método que utilizava fios de quartzo e baldes de solução salina como eletrodos para registrar a corrente elétrica em filme fotográfico. Contudo, seu equipamento era pesado e exigia várias pessoas para operar. Mais tarde, Thomas Lewis estudou arritmias e ajudou a entender as derivações do ECG e anormalidades identificadas no exame, enquanto seu aluno, Frank Wilson, destacou as derivações unipolares, mostrando que era possível registrar o potencial cardíaco em diferentes partes do corpo. Todas essas contribuições ajudaram a formar o ECG que conhecemos hoje e a entender melhor como funciona a fisiologia cardiovascular. Vamos entender um pouco mais sobre essa fisiologia? Antes de começar a estudar o ECG, vamos primeiramente entender qual a função do coração. O coração é um órgão muscular oco que se localiza no meio do peito, sob o osso externo, ligeiramente deslocado para a esquerda. Em uma pessoa adulta tem um tamanho aproximado de um punho fechado. Possui como principal função bombear o sangue através dos vasos, fazendo-o chegar a todas as células do organismo. Serve como uma bomba. Muito romantizado popularmente, já foi tido como órgão da emoção, já que ninguém fica indiferente ao seu funcionamento, em especial frente às emoções. O coração é dividido em 4 câmaras, sendo os átrios na parte superior e de espessura fina, já os ventrículos na parte inferior são mais espessos. O átrio direito é responsável por receber o sangue da circulação sistêmica, através da veia cava inferior e da veia cava superior. Já o ventrículo direito, que se comunica com o átrio direito, dele parte o tronco pulmonar, que se dividirá em artérias pulmonares direita e esquerda, levando o sangue que chegou do átrio direito para os pulmões. Nele temos início a pequena circulação. O átrio esquerdo recebe o sangue das veias pulmonares, o sangue que foi oxigenado nos pulmões. Já o ventrículo esquerdo comunica-se com o átrio esquerdo e propele o sangue para a artéria aorta, para que faça parte da grande circulação ou circulação sistêmica. Agora, vamos entender como essa função é comandada pelos impulsos elétricos no coração. Para que o coração consiga bombear sangue para o corpo inteiro, ele precisa se contrair e relaxar. Isso ocorre devido ao sistema êxito-condutor. Inicialmente, as células cardíacas autoexcitáveis presentes no nosso sinoatrial, localizadas na região superior ao átrio direito e também conhecidas como células marca-passo, vão iniciar um potencial de ação que irá percorrer os átrios e provocar sua contração. Essa transmissão ocorre por um sistema de fibras autoexcitáveis não contráteis chamadas de via internodal e das junções comunicantes que conectam essas células, chegando até o nó atrioventricular. Essa estrutura também é formada por células autoexcitáveis e se localiza no interior do átrio direito, tendo como função retardar por um breve momento a passagem desse potencial de ação. A despolarização vai então sair do nó atrioventricular e vai ser conduzido até o ápice do coração pelo feixe de His ou feixe AV, localizados no septo ventricular. O feixe de His vai então se dividir em ramo esquerdo e ramo direito, os quais irão chegar até o ápice do coração e se dividir novamente em pequenas fibras de Purkinje que vão levar a despolarização até as células cardíacas dos ventrículos, provocando a sua contração. O coração usa sinais elétricos para coordenar suas contrações, produzidos pelas células marca-passo do nó sinoatrial, que se despolarizam espontaneamente para controlar o ritmo cardíaco. As células contráteis do miocárdio recebem esses sinais e os conduzem por discos intercalares, que transmitem impulsos elétricos rapidamente, provocando contrações sincronizadas. O potencial de membrana das células marca-passo é mantido pelos canais IF, de despolarização lenta. Ao atingir o limiar excitatório, fecham-se os canais IF e abrem-se os canais de cálcio.
O fechamento dos canais de cálcio e a abertura dos canais de potássio repolarizam a célula marca-passo. Por fim, o fechamento dos canais de potássio e reabertura dos canais IF encerram esse ciclo. Já para as células contráteis, o potencial de repouso é estável, até que o potencial marca-passo abre os canais de sódio e causa sua despolarização. A saída de potássio após o fechamento dos canais de sódio diminui o potencial, mas a abertura simultânea de canais de cálcio retarda o processo, causando um platô. Quando os canais de cálcio se fecham e o potássio continua saindo, o potencial de repouso é restaurado. O ECG monitora a atividade elétrica global do coração. Mas como será que observamos esses eventos no ECG? No exame do eletrocardiograma ECG, é possível observar três principais componentes: suas ondas, seus segmentos e seus intervalos, e cada uma delas vai representar uma etapa na atividade elétrica do coração. No ECG, podemos observar uma onda P, que corresponde à despolarização atrial e à consequente contração dos átrios, em seguida o complexo QRS, que representa a despolarização dos ventrículos e sua contração, e por fim a onda T, que é a repolarização dos ventrículos e seu posterior relaxamento. Além das ondas, no ECG existem os intervalos, os quais vão representar os momentos de condução do potencial de ação pelo coração. Veja o intervalo PR, ele está representando a condução do potencial de ação do nó sinoatrial até o nó do átrio ventricular. Já o intervalo QT reflete a condução do potencial de ação e o processo de despolarização e repolarização dos ventrículos. Por último, existem os segmentos, que refletem períodos específicos da atividade elétrica cardíaca entre as ondas. O segmento PR reflete o retardo da condução elétrica que ocorre no nó atrioventricular. Já o segmento ST reflete o momento em que os ventrículos estão completamente despolarizados e em contração. Após toda a explicação sobre os parâmetros eletrofisiológicos do coração, você deve estar se perguntando: mas afinal, como um eletrocardiograma consegue ver meu coração? Calma que a gente vai te explicar. O eletrocardiograma capta os sinais do seu coração a partir de eletrodos colocados em diferentes ângulos, no qual os diferentes ângulos de visão são chamados de derivações. No ECG, nós temos 12 derivações, onde os eletrodos são divididos em dois grupos, os periféricos e precordiais. Juntas, todas as variações darão origem ao que chamamos de triângulo de Enthoven. As derivações categorizadas como periféricas registram informações do plano frontal do coração. Por isso, os seus eletrodos são colocados nas extremidades dos braços e pernas do paciente. As derivações precordiais, por sua vez, são 6, sendo essas V1 até V6. Essas derivações estão organizadas transversalmente, permitindo uma visão mais ampla do ritmo cardíaco. Dessa forma, conseguimos ter uma visão completa do coração, permitindo uma avaliação detalhada da sua funcionalidade. Antes de vermos na prática, vamos entender como funciona o aparelho de ECG. Primeiramente, o papel do ECG, verticalmente ele mede a voltagem e horizontalmente o tempo. Dessa forma, a menor unidade de área, ou o menor quadrado do papel, vai ser equivalente a 0,1 mV de lado vertical e 0,04 segundos de lado horizontal. O registro do eletrocardiograma de repouso é padronizado, com uma calibração denominada N, onde 1 mV vai ser equivalente a 10 mm e o papel corre o aparelho a uma velocidade de 25 mm por segundo. Para funcionar, o aparelho de ECG necessita de dois eletrodos, um negativo e um positivo. Ambos estarão ligados a um voltímetro, que registra a diferença de potencial entre esses dois pontos. Esse voltímetro vai estar ligado em uma agulha que está em contato com a tira de papel. Em derivações bipolares, quando as cargas se aproximam do eletrodo positivo, há uma deflexão positiva no aparelho, e ao se aproximarem do eletrodo negativo, há uma deflexão negativa. Iniciaremos a partir de agora a captura da atividade elétrica do coração tomada na superfície do corpo, conhecido como eletrocardiograma. O voluntário está em decúbito dorsal, livre de qualquer adorno metálico e deve permanecer em repouso imóvel durante toda a execução do exame.
o eletrocardiógrafo devidamente ligado e calibrado, iniciaremos a captura do registro eletrocardiográfico, inicialmente em D1, em modo manual. Passaremos agora para D2. Em seguida, D3. E agora as derivações aumentadas, inicialmente em AVR, agora AVL, e finalmente AVF. Agora iniciaremos as derivações pré-cordiais, inicialmente em D1. Faremos a captura de V2. A captura em V3. Em V4. Captura de V5. Manual. O ECG é um exame que permite a avaliação da condição cardíaca, detectando sinais de arritmias, isquemias, infartos, irregularidades estruturais ou problemas na condução do sinal elétrico cardíaco. Pode ser feito em diversos casos, como o exame de rotina, análise do paciente para algum procedimento cirúrgico ou ainda como monitoramento de doenças cardíacas. Ele é muito indicado pelos profissionais da saúde pela rapidez dos resultados, eficácia no diagnóstico cardiovascular, pela praticidade e por ser não invasivo, podendo ser realizado sem apresentar riscos à saúde. O eletrocardiograma foi, sem dúvidas, um avanço para a área médica, pois o sistema cardiovascular é responsável por levar os componentes essenciais para a manutenção da vida para todo o corpo, sendo indispensável seu correto funcionamento.